Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Saran e nesta aula nós vamos ver um pouquinho a respeito das formas de representação da Terra. Bem, nós vamos começar aí com uma forma bastante conhecida na nossa área, que é o plano, tá? Conhecido também como plano topográfico. É uma forma de representação adotada pela topografia e ela se preocupa em representar uma porção delimitada da superfície terrestre. Bem, o plano topográfico, ele é uma faixa em que nós podemos trabalhar sem que haja a incidência, da curvatura terrestre, sem que haja a influência dessa curvatura nos nossos trabalhos. E várias bibliografias defendem esse valor de plano topográfico. Nós temos a NBR 13133, que diz que o valor desse plano topográfico corresponde a 80 km de raio. Já a NBR 14166 fala aí que o plano topográfico ele tem 70 km de raio. Ou seja, o que isso quer dizer? Que os nossos trabalhos topográficos, nessa área aqui de estudo, não vai ter a influência da curvatura terrestre. Então, nós não vamos cometer aí erros relacionados à curvatura terrestre. Bem, o erro relacionado a ultrapassar esse plano topográfico, ele se chama erro de esfericidade. Ok? E esse erro ele ocorre quando há substituição do arco pela tangente. Ok? Então, nós podemos observar aqui o nosso equipamento topográfico aqui no ponto A, ok? E nós podemos observar aqui o nosso equipamento auxiliar, Nesse caso aqui, se estivéssemos utilizando uma estação total, esse equipamento auxiliar seria o prisma e o bastão. Então, quando a gente faz esse levantamento, ultrapassando aí o nosso campo topográfico, a gente vai ter esse erro aqui, tá? Que é o erro que a gente chama de erro de esfericidade. Então, a gente tem sempre que ficar atentos aí a não ultrapassar o campo topográfico, ok? Então, a topografia ela vai trabalhar aqui no seu plano topográfico, é o que está em destaque aqui para nós. Bem, então vamos aí para o conceito desse plano. Superfície de projeção, então nós temos aqui essa superfície de projeção, que é um plano normal, a vertical do lugar. Como essa vertical ela é determinada? Nós temos aqui o nosso equipamento instalado e centralizado aqui em determinado ponto, tá? Então nós vamos ter aí essa projeção que é o plano topográfico sendo normal à vertical do lugar, ok? Então nós vamos ter ele aqui ortogonal a essa vertical do lugar, ok? Já o seu nivelamento, esse plano normal aqui é definido pelos parafusos calantes do nosso equipamento. Então, ao instalar o nosso equipamento, a gente faz tanto a centralização no ponto que está materializado, quanto o nivelamento. Então, a partir do momento em que a gente faz esse nivelamento, nós vamos ter aí definido o plano topográfico. Bem, a posição desse plano, ou desses pontos que estão no plano topográfico, são dados a partir aí de coordenadas cartesianas. Então, nós temos aí o sistema de coordenadas cartesianas representado pelos eixos x e y, sendo aqui a origem do nosso levantamento. Essa origem aqui, ela vai se dar a partir da estação onde nós vamos colocar o nosso equipamento, Estação vem de estacionar, de parar. Então, nós vamos instalar o nosso equipamento e a partir desse primeiro ponto é que nós vamos ter a origem do nosso levantamento e assim a origem do nosso sistema cartesiano. Bem, aqui nós temos outra forma de representação da Terra, que é o geóide. Tá? Nós temos essa imagem aqui que mostra pra gente a forma do geóide. Então, aqui a gente já vê que a Terra, ela não é esférica, ela não é uma esfera perfeita. Nós temos aí várias deformações, Isso é devido às nossas diferenças aí de relevo também, ok? Então, o geóide, ele é a forma de representação que mais se aproxima da Terra, tá? E ela vem aí, a referência, do nosso geóide é que ela é uma superfície ondulada, ela não possui uma forma geométrica conhecida, tá? E é uma superfície de nível que nos vai dar aí a altitude igual a zero com referência no nível médio dos mares, tá? Então, é muito importante
a gente vê esse conceito? Porque nós vamos estudar a parte de altimetria e nós vamos ver que o geóide é a referência para a nossa altimetria, para a nossa altitude com base no nível médio dos mares, ok? Nós temos também uma outra forma de representação da Terra, que é o elipsoide. Nós vimos lá, né, que Newton introduziu aí a era elipsoidal e nós temos aqui o elipsoide, que nada mais é que um sólido geométrico, né, que gira em torno do seu eixo. No caso da geodésia, o elipsoide gira em torno do eixo menor, ok? E nós temos aqui uma outra figura que compara duas superfícies que nós estamos vendo aqui. Nós temos a forma do geóide, que está aí destacada em amarelo, e nós temos a forma do elipsoide. O que nós podemos observar aqui? Que o geóide, né, nós vemos aqui em amarelo, ele não possui uma forma conhecida. Então, a gente não consegue aplicar cálculos matemáticos na superfície do geóide. Daí veio a necessidade de se estudar o elipsoide, ou de adotar o elipsoide para que servisse aí de comparação com o geóide. A gente pode ver que o elipsoide, ele é a forma que mais, ou a superfície que mais se assemelha à superfície da Terra, né? A superfície verdadeira, que é o geóide. Então, a gente adota o elipsoide para que a gente consiga fazer tratamento matemático no geóide, né? Por quê? A gente não consegue, devido à forma irregular do geóide, fazer aplicações matemáticas e dessa forma a gente não consegue encontrar posicionamento e dimensão de áreas aí no geóide. Para isso, a gente adota o elipsoide. Bem, o elipsoide ele tem algumas características, né? A sua forma geométrica é a elipse, então nós temos a elipse girando em torno do seu eixo menor. Então nós temos aqui o eixo menor e o eixo maior. Nós chamamos de semi-eixo menor apenas metade do eixo e de semi-eixo maior a outra metade. Quando a gente fala de elipsoide, então a gente fala sempre de algumas características que vão determinar a geometria desse elipsoide. Então a gente sempre fala em semi-eixo maior, semi-eixo menor e achatamento. O achatamento é outra característica do elipsoide. Por quê? Se aqui a gente tivesse uma forma esférica, nós teríamos apenas raios, né? Então os valores dos raios seriam iguais. No caso do elipsoide, não. Então, nós não temos um valor de raio para toda a sua forma. Então, nós temos semi-eixo menor e semi-eixo maior. Com isso, a gente tem um achatamento. Então, é como se nós tivéssemos uma esfera achatada, tá? E essa é outra característica que nos faz descrever o elipsoide, que é o seu achatamento. O achatamento é dado pela letra F, tá? E se a gente for calcular o achatamento, é A, que é o semi-eixo maior, menos o semi-eixo menor, dividido pelo semi-eixo maior. Então, essas aí são as características de um elipsoide. Bem, nós vamos entrar aí em conceitos de elipsoide geocêntrico e topocêntrico. Nós também vimos esses conceitos aí na história da geodésia. Um elipsoide, ele é geocêntrico quando o seu centro coincide com o centro de massa da Terra. Então, o centro dele vai coincidir com o centro do geóide. Tá? Então, aí a gente considera esse elipsoide de origem geocêntrica. Já um elipsoide de origem topocêntrica vai ter a coincidência com o geóide quando a gente faz um mapeamento lá na superfície terrestre. Então, os centros não vão se encontrar, não vão coincidir. O que vai coincidir, né, ou se sobrepor, é a região mapeada na superfície terrestre. Então, essa é a diferença entre origem geocêntrica e origem topocêntrica. Quando nós vimos lá atrás, falando a respeito da história da geodésia, nós vimos aí que em 2005, o sistema geodésico brasileiro passou de origem topocêntrica para origem geocêntrica. Então, nós temos hoje aí, né, a origem geocêntrica adotada aí pelo CIRGAS 2000. Ele é um elipsoide, ele possui um elipsoide, né, cujo centro coincide aí com o centro de massa da Terra. Bem, nós temos um outro modelo, que é o modelo esférico. Quando a gente precisa fazer trabalhos que não necessitam de tanta precisão, né, como os trabalhos geodésicos, a gente adota aí o sistema ou a forma esférica para a Terra, né,
que seria a redução do elipsoide a uma esfera. Então, nós não teríamos mais aí aquele achatamento presente no elipsoide, ok? E vale ressaltar também que o modelo esférico, ele é um modelo utilizado para as projeções cartográficas, tá? O que são essas projeções cartográficas? Nós temos aí a cartografia, que é responsável pela confecção de mapas. E a gente tem um grande desafio, que é transformar medidas, curvas, né, que estão aí na nossa forma terrestre, em planas. Porque nós vamos fazer a representação de projetos, coletas de dados, né, num plano. Então, aí nós temos esse desafio da cartografia e para isso a gente utiliza as projeções cartográficas. Quando nós utilizamos essas projeções cartográficas, a gente utiliza o modelo esférico de referência. Bem, aqui nós temos um pequeno resumo de todas essas formas de representação da Terra. A gente começa aqui com a superfície física, que é a superfície onde de fato acontecem os nossos levantamentos, tanto topográficos quanto geodésicos. É onde a gente vai e leva o nosso equipamento e faz a nossa medição. Temos aqui, né, o nosso geóide, que corresponde ao nível médio dos mares. É como se o nível médio dos mares se prolongasse para dentro dos continentes, dando aí para nós a altitude que a gente chama de altitude ortométrica, tá? Que é a forma real que a Terra tem, ok? Logo depois, nós temos o elipsoide, que é o que mais se assemelha à forma da Terra, porém, ele nos permite dar tratamento matemático, devido às suas dimensões. Depois nós temos aí a esfera, né, que é utilizada em cartografia para a confecção de mapas. E por fim nós temos aqui o plano topográfico, né, que é a área que nós vamos trabalhar sem considerar aí a curvatura terrestre. Bem, encerramos a nossa aula aqui de formas e representação da Terra. Eu aguardo você na próxima aula.